Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos agora no módulo 12. Este módulo 12 do setor B02, ele trata de um assunto chamado polinização e fecundação nas angiospermas. É muito importante que vocês tenham se atentado à aula anterior que falava sobre as características dos grupos das angiospermas. O grupo das angiospermas, nós temos aí as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. E eles apresentam flores bem atrativas para os agentes polinizadores e a presença de frutos ou frutos. Tudo bem? Joia? Ok. Bom, vamos começar falando sobre polinização. Pessoal, bem resumido, polinização é o transporte do grão de pólen da estrutura masculina, conhecida por estame, até a estrutura feminina, conhecida por pistilo ou carpelo. Simples assim. E aí nós podemos dividir em autopolinização e polinização cruzada. Autopolinização é o mecanismo que o grão de pólen da mesma flor poliniza a porção feminina, ok? Isto não é uma coisa muito interessante para algumas flores, porque isso não aumenta a variabilidade genética, uma vez que ela não mistura o DNA dela com outros tipos de indivíduos. Então, as flores, as angiospermas, criaram mecanismos para se evitar a autopolinização. Por exemplo, nós temos a dicogamia. Para quem não sabe, a dicogamia é quando os órgãos reprodutores eles amadurecem em épocas diferentes do ano. É isto mesmo. Nós temos duas categorias, a protandria e a protogenia. A protandria é quando o órgão masculino amadurece em primeiro lugar e posteriormente o órgão feminino. Já a protogenia é quando primeiramente amadurece os órgãos femininos e posteriormente os órgãos masculinos. Então, como as estruturas reprodutivas de uma mesma flor amadurecem em épocas diferentes do ano, isto é um belo mecanismo para se evitar a autopolinização e, consequentemente, a autofecundação. Um outro mecanismo muito interessante para se evitar a autopolinização é a chamada ercogamia. Gravem bem, ercogamia. Na verdade, é quando a própria flor cria uma barreira física que separa, localmente falando, espacialmente falando, o androceu e o gineceu. Ou seja, imagina que existe uma estrutura que funciona como uma barreira entre o androceu e o gineceu. E isto dificulta a polinização direta ou autopolinização. Tudo bem? Temos também aqui um mecanismo chamado de heterostilia, que é a ocorrência nas flores de estames com filetes curtos em relação aos estiletes longos da porção feminina. Em outras palavras, é como se a porção feminina fosse muito mais elevada do que a porção masculina. E sabendo que quando se poliniza, os grãos de pólen tendem a cair por conta da gravidade, é um mecanismo muito bom, então, para evitar a autopolinização. Grave aí, heterostilia, não citei aqui. E existe a autoesterilidade. Ou seja, neste caso, a flor ela é estéril ao pólen que ela mesma produziu. Tudo bem? Entenderam? Ou seja, quando o grão de pólen cai no estigma da porção feminina, no estigma do pistilo, por mais que forme o tubo polínico e proceda a fecundação, ocorre uma incompatibilidade aí, natural, o que nós denominamos de autoesterilidade. E o que seria, pessoal, polinização cruzada ou polinização indireta? Resumidamente falando, é quando o grão de pólen sai de uma flor para outra flor de outra planta. Ok? O grão de pólen é transportado, portanto, da antera de uma flor até o estigma de uma outra flor, preferencialmente uma flor de outra planta. Ok? Neste caso, especificamente, quando vai para a flor de outra planta, eu estou falando de uma polinização cruzada do tipo verdadeira. E esse tipo é muito interessante porque levar o grão de pólen de uma flor até outra, eu preciso muitas das vezes dos agentes polinizadores, ok? Tipos de polinização. Anemofilia, quando a polinização é realizada pelo vento. Entomofilia, quando a polinização é realizada por insetos. Aqui nós temos um bom exemplar que é a abelha. Ornitofilia, quando a polinização é efetuada pelos pássaros. Tudo bem? O beija-flor
é um bom exemplo aqui. Temos também, apesar que eu não citei, a quiropterofilia. Repetindo, quiropterofilia, que é quando o morcego é responsável pela polinização. Para quem não sabe, morcegos, eles polinizam as flores de cactos, muitas das vezes, ok? Bom, pessoal, então só para nós relembrarmos, numa flor, uma flor monóclina, ou chamada flor hermafrodita, é aquela que apresenta as duas estruturas reprodutivas nela mesma, a porção masculina e a porção feminina. Acompanha comigo aqui, ó. Sépala é uma folha estéril, repetindo, estéril, com função de proteção das pétalas. Pétalas também são estruturas foliares estéreis, atrativas, cheirosas, que vão atrair muitos agentes polinizadores. A porção masculina chama estame. Na ponta, nós temos uma antera. Nessa antera é produzido os grãos de pólen. Já na porção feminina, nós temos o pistilo, também chamado de carpelo, formado por porções como ovário, estilete e estigma. O estigma é pegajoso, é ali que se aderem os grãos de pólen. O ovário ele é meio dilatado e no seu interior nós encontramos os óvulos. O ovário forma o fruto, enquanto que os óvulos formam as sementes. Lembraram disso? Ok. Agora vamos falar da fecundação e polinização propriamente dita. Bom, pessoal, então nós temos aqui um exemplar de flor monóclina. Eu gostaria que vocês se atentassem que aqui ocorre um fenômeno chamado de heterostilia, vocês estão vendo? Heterostilia, uma vez que os filetes são mais curtos que os estiletes, ou seja, espacialmente falando, as porções masculinas estão mais abaixo da porção feminina, né? Heterostilia é o nome disso, eu citei anteriormente. Então, lá na região do ovário, nós encontramos o óvulo, tudo bem? Este óvulo, ele contém no seu interior um saco chamado de saco embrionário. Este saco embrionário, ele é o gametófito feminino, também chamado de megagametófito. Nele ocorrem divisões celulares até formar 8 núcleos, ou 8 células. Muito bem, pessoal, no fundo do saco embrionário, nós encontramos 3 células chamadas antípodas. Grave o nome, antípodas. 2 células próximas à célula principal são chamadas de sinérgides, enquanto que a célula principal aqui é conhecida por oosfera. Vamos nos lembrar que a oosfera permanece ao longo dos grupos vegetais e o anterozoide se perde a partir das pteridófitas para as gimnospermas. E, centralmente falando, nós encontramos 2 núcleos chamados de núcleos polares. Já na porção masculina, na região chamada de saco polínico, nós temos a produção dos grãos de pólen. Grãos de pólen são chamados de microgametófitos imaturos ou microgametófitos jovens. Os grãos de pólen aqui estão sendo conduzidos pelo vento, tratando-se, portanto, da anemofilia. E nesta animação vocês estão vendo um mecanismo chamado de autopolinização. Mas vocês lembram que inicialmente eu disse que havia heterostilia. Mas é só para vocês entenderem mesmo. Eu tenho a formação do tubo polínico. Esse tubo polínico ele é atraído por substâncias químicas que a oosfera produz. No interior do tubo polínico nós temos o núcleo reprodutor passando e sofrendo uma mitose, uma divisão celular. E isso faz com que eu tenha 2 núcleos. Um dos núcleos, chamado de núcleo espermático, vai fecundar a oosfera e formar o embrião, enquanto que o outro núcleo espermático, o segundo, vai fecundar os núcleos polares, e com isso vai formar uma estrutura triploide. Bom, como houve fecundação da oosfera e o desenvolvimento do embrião, este óvulo vai dar origem a uma semente, ok? E a semente é uma estrutura chamada de esporófito jovem. Ok? Porque ali nós temos o embrião e ao seu redor nós vamos ter substâncias nutritivas chamadas de endosperma. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Assistam esse vídeo novamente e quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo. Tchau, galera!